descarga atmosférica, certo? Então, o raio a gente vê aquela claridade justamente porque o fenômeno, né, claridade, ela ocorre na velocidade da luz, aproximadamente 300 mil km por segundo. O trovão, como é um som, certo? Ele se desloca, a velocidade do som é aproximadamente 340, 343 metros por segundo, certo? Então está explicado aí por que a gente vê um primeiro que o outro. Então, essa pergunta aqui, nas entrelinhas, ela já foi respondida, certo? O raio e o trovão acontecem ao mesmo tempo? Sim, eles acontecem ao mesmo tempo. Só que a gente escuta em tempos diferentes, porque a velocidade que eles se deslocam são diferentes, certo? Um se desloca a 300 mil km por segundo, é instantâneo, certo? Então, quando a claridade acontece, é instantâneo. E o som, a gente demora um tempinho. Às vezes eu fico até brincando com os colegas, certo? Quando está chovendo, às vezes eu venho o rádio, eu conto 1, 2, 3, aí escuto o trovão, só. Isso aí aconteceu mais ou menos em determinada distância, tantos metros, tantos quilômetros, certo? E aí, qual a diferença entre relâmpagos e raios? Então, raio é a descarga atmosférica, certo? Então, é o que acontece entre a nuvem e outro, ou o que acontece quando a gente atinge o Sol. O relâmpago é o que a gente vê. A definição simples seria essa: relâmpago é o que a gente vê, certa claridade. E o raio é a descarga atmosférica em si. Então, a gente finalizou a parte de normas, certo? A gente vai aquela partezinha de 5410, que a gente falou que queria ver 5410, a 14039 e 5419, certo? A gente finalizou aquelas três partes. Finalizamos essa partezinha de curiosidades, né? Achei bastante interessante trazer essa curiosidade para vocês, já que a gente não tem a interação aqui pessoal para vocês estarem perguntando. Eu fico tentando trazer algumas interações, algumas curiosidades aqui para a gente estar enriquecendo um pouco mais esse conhecimento, para a gente não ficar só nessa parte metódica demais, certo? Então, aqui eu falei que a gente iria entrar no assunto das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. E só enfatizando o que eu já tinha adiantado para vocês, a gente não vai entrar em detalhes aqui nessas normas, certo? Nas NPE a gente pegou 3 e damos um apanhado mais geral, só que as normas elas estão no material de vocês, está link lá para download, quem tiver interesse. E aí, lá está citando NR1, para isso, NR2 para quem só que não define também o objetivo, quando tem aplicação não faz essa análise detalhada, mas está lá, o que é cada NR, certo? Onde é que está o link para fazer download, certo? Então, estas NRs, elas são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas. Então, o Ministério do Trabalho já deixa isso claro, que elas são obrigatórias tanto para serem seguidas, como por exemplo, a NR10, é obrigatório ser seguida por empresas privadas e públicas, certo? E pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, certo? Então, fica aí já claro que elas devem ser seguidas, certo? Existem leis que obrigam a ser seguidas, caso não seja seguida, tem que se tomar multa, certo? Tem toda a sanção, todas as penalidades cabíveis, certo? E aí, pelos órgãos, poderes legislativo, judiciário, que possam ser empregados exigidos pelas CLT, certo? A consolidação das leis trabalhistas. Então, tem toda a garantia, toda a obrigação que essas NRs devem ser seguidas, toda a garantia, ou seja, toda a fiscalização, toda a aplicação de multas e sanções, caso elas não sejam seguidas, certo? Então, também elas são dessa parte de obrigatoriedade, essa questão de aplicar multa, fiscalizar, é justamente para que se garantir que elas sejam cumpridas, certo? Porque nada iria adiantar que ter essas NR se não tem fiscalização. Apesar de existir muitos setores ainda, determinada localidade e tudo, que essas localizações ainda não são tão eficazes, certo? Entretanto, elas devem ser cumpridas, certo? Então, devem ser cumpridas. Na verdade, é até um pouco triste ver que as normas só são cumpridas, porque senão determinada empresa, determinado patrão vai tomar multa, certo? Porque, por exemplo, as normas são feitas para garantir o melhor desenvolvimento do trabalho, a melhor qualidade do trabalho, a garantia de saúde, a segurança. Então é triste você ver que uma NR10 ela só é cumprida porque senão vai tomar multa, sendo que o escopo principal da norma é justamente proteger a vida do trabalhador, certo? Então a vida em si é como se ela não tivesse valor, certo? Porque o medo não é que um trabalhador perca a vida, que seja machucado, ou que perca até um equipamento na empresa, patrão. O medo é de tomar uma multa, certo? Infelizmente, muitos, não todos, mas tem muitos estabelecimentos que ainda agem assim.
não todos, certo? Tem patrões que realmente, empresas que realmente se preocupam com a segurança, a saúde do trabalhador, certo? Tem todas as preocupações e todas as cautelas seguem as normas, certo? Então, todas as normas devem ser cumpridas, certo? Informações acessadas em 4/8/2016, certo? Apresenta atualmente a vigência de 36 normas, certo? No site lá do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo link está na matéria de vocês, tem lá citando todas as normas, certo? Citando, e eu preferi não colocar aqui para não ficar uma coisa cansativa, até porque acho que não iria enriquecer nossa aula, ficar citando aqui as normas, só que está na matéria de vocês, olha lá, tem vigência de 36 normas, certo? E aí, essas 36 normas, elas são divididas em diversos setores, a gente vai ver algumas, existe treinamento específico delas, certo, para vocês também, só que a parte da economia, a parte de trabalho em altura, certo, a gente vai citar algumas delas aqui também, relacionadas a EPI, EPC, certo, equipamento de proteção individual, coletiva, que é justamente os assuntos que a gente vai entrar agora, certo? Só para enfatizar mais uma vez, porque eu acho que é importante dessa NR10, então dentro de todas as normas eu preferi fazer só uma citação rápida aqui, mais uma vez, da NR10, certo? Só para fixar, a gente ficar batendo sempre no mesmo ponto, só para garantir que está fixando na mente de vocês que a NR10 é para proteger a sua vida, certo? Como é que ela se aplica? Então a NR10 se aplica onde, certo? Qual o objetivo dela? É garantir a saúde e a segurança de todos os trabalhadores que direto ou indiretamente estejam trabalhando com instalações elétricas. A gente já falou isso no curso, a gente já falou ao longo das aulas, e aqui, como tinha esse tópico, certo? Normas regulamentadoras, certo? Do Ministério do Trabalho e Emprego, para não falar das 36, escolhi somente a NR10 novamente, só para dar um cunho maior a essa norma, certo? Então, esses slides aqui a gente viu no início do curso, certo? Os trabalhadores que trabalham direto, indiretamente, como por exemplo, na sala de controle, certo? Com parte de distribuição, ou pessoas que trabalham diretamente, até montando andaime para uma construção, que ficam expostos a instalações elétricas, ficam sujeitos a esses perigos, a esses riscos, certo? E aí daqui a pouco a gente pode relacionar isso também com a utilização de equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, certo? Então, tá aí a ênfase novamente da norma, certo? A gente comentou que ela aplica desde a parte de geração, transmissão, distribuição, certo? Montagem, operação, instalações elétricas e qualquer trabalho realizado nas suas proximidades, certo? Então a gente fez esses comentários no início, a gente citou, certo? Explicou o que seria a parte de geração, certo? Aqui a gente está tendo mais uma vez esse slide que já foi apresentado. No caso a gente optou por colocar questões mais didáticas, colocar o exemplo de uma hidrelétrica, certo? Então a parte de geração seria justamente quando sai da hidrelétrica. A gente explicou por que passa pela subestação elevadora, ou transformador elevador, certo? Como a gente já viu agora, questão transformador elevador, questão transformador abaixador. Talvez isso fique mais claro para vocês agora, certo? A gente explicou também por que na parte da transmissão a gente tem essa elevação, que é justamente para diminuir as perdas, certo? Aumenta a tensão, diminui a corrente, para a gente garantir a mesma potência, certo? A corrente a gente já sabe que vai provocar o efeito Joule, que é justamente a questão de esquentar. Então, a gente viu que quando você esquenta aquele calorinho, é perda, certo? Então, tudo isso a gente foi detalhado, agora acho que vai ficando mais claro todas as coisas, todos os componentes, certo? E aí a gente tem a parte de transmissão, distribuição, certo? E para a distribuição a gente passa por subestação abaixadora, certo? Que seria na concessionária, e aí para chegar ao consumidor final, certo? Então, tem toda essa parte da NR10 que ela segue, que é aplicável. E aí, como eu falei, para não citar das 36 normas, que eu acho que seria bem menos proveitoso do que só dar uma ênfase maior na NR10 novamente, certo? E aí, dentro dessas normas, existem os conceitos em que a gente já bateu diversas vezes, que é a questão de habilitação, qualificação, capacitação e autorização de profissionais, certo? O que seria cada um desses? Eu já falei por alto, só digamos assim, só não especifiquei exatamente cada um, mas já falei, já citei o que seria cada um, agora vamos especificar melhor, certo? Então, o que seria o profissional qualificado, certo? O profissional qualificado é aquele que comprova a conclusão específica do curso, certo?
determinada área, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, ou seja, uma universidade é reconhecida pelo MEC, por exemplo. Então, se o profissional terminou um curso em determinada área naquela universidade, ele terá um profissional qualificado, certo? Um curso que é reconhecido pelo MEC, o profissional terminou um curso eletrotécnico ou outros cursos, terminou naquela área, é reconhecido pela instituição oficial de ensino, certo? Então, é um profissional qualificado. Só que a gente tem profissional qualificado, habilitado, certo? Então, o que seria o profissional? O que seria o profissional habilitado, certo? Ou legalmente habilitado? Seria o profissional que é qualificado, ou seja, que terminou, vamos citar um exemplo da universidade. No caso, por exemplo, um engenheiro eletricista, vamos citar no meu caso, por exemplo. Terminou a universidade, certo? Então, ele seria o profissional qualificado, instituição reconhecida de ensino e tem um registro no respectivo conceito de classe. Então, seria um profissional legalmente habilitado, certo? Então, o profissional legalmente habilitado é um profissional qualificado e com registro no conselho de classe, certo? Então, é um profissional legalmente habilitado. E então, ele estaria legalmente habilitado para estar tomando decisões em determinado setor da empresa. E aí, a norma também especifica, certo? Depois a gente vai citar, depois que a gente finalizar esses quesitos, a gente vai citar que a norma, na verdade, eu acho que a gente já citou, que a norma especifica que em determinado setor, em determinado serviço tem que ser com um profissional legalmente habilitado, outro tem que ser com um profissional qualificado, certo? Legalmente habilitado, qualificado, autorizado e assim sucessivamente, certo? Então, o que seria o profissional capacitado, certo? O profissional capacitado seria aquele que atende as seguintes condições simultaneamente, certo? Então, o profissional capacitado ele tem que atender algumas condições simultaneamente. Entre elas, seja treinado por profissional habilitado e autorizado, certo? Então, um profissional legalmente habilitado, ou seja, que já terminou um curso técnico, curso de graduação, certo? Tudo mais, tem esse respectivo registro no conceito de classe e autorizado, ou seja, a empresa está autorizando aquele profissional legalmente habilitado a estar realizando esse treinamento, certo? Então, para que eu tenha um profissional capacitado, ele tem que passar por esse treinamento para o profissional legalmente habilitado e autorizado, certo? Ele tem que trabalhar sobre as responsabilidades de um profissional habilitado e autorizado, ou seja, todo eletricista, quando vai executar algum serviço, tem que ter um profissional acompanhando o serviço, certo? Então, tem que ter um profissional legalmente habilitado que é o responsável por determinada execução do serviço. Tem que ter um profissional responsável por aquela equipe, tem que ter um profissional responsável pelaquela execução do serviço, certo? Então, todo profissional capacitado vai estar sempre trabalhando com a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, certo? Então, tá aí as especificações do que seria um profissional legalmente habilitado, qualificado, certo? Capacitado e autorizado, certo? Então, finalizando isso, a gente entra aqui agora num assunto novo, certo? Qual é o assunto novo agora que a gente entra? Equipamento de proteção coletiva, certo? O que seria equipamento de proteção coletiva? Bom, o próprio nome já diz, certo? É um equipamento que visa proteger a coletividade, certo? Em definições maiores, a gente poderia dizer o quê? Que é um instrumento de uso coletivo, cuja finalidade é de neutralizar, atenuar ou sinalizar determinados riscos de um trabalho a ser executado. Então, ele visa proteger a coletividade. Só que não é obrigatório ele, proteger de forma, se caso aquele risco venha ocorrer, ele pode estar protegendo, sinalizando. Como, por exemplo, aqui a gente tem diversos equipamentos, certo? No caso, acho que todo mundo já viu, por exemplo, cones, a gente vai ver detalhadamente esses equipamentos, mas cone com os fitos, certo? Quando alguém está executando algum serviço na instalação subterrânea, por exemplo, ou no próprio estabelecimento, diversos estabelecimentos que a gente frequenta às vezes, que tem a pessoa lá que está fazendo a limpeza no chão, certo? No piso, e tem lá a placazinha cuidado, piso molhado, certo? Então, também é equipamento de proteção coletiva, certo? Então, nesse caso, ele está visando prevenir, está visando lhe avisar, certo? Avisar com cuidado, que pode acontecer um acidente, certo? Então, o APC deve ser usado em qualquer situação em que o risco é coletivo, justamente. O risco é coletivo, uma pessoa pode cair, duas, certo? No caso de execução de um serviço, o risco é coletivo.
A gente vai ver aqui os EPCs, certo? Como por exemplo, só citando alguns que, por exemplo, quando a gente faz o aterramento temporário, também é uma medida de proteção coletiva. Existem diversos equipamentos, certo? De proteção coletiva, a gente vai citar só alguns. Só que antes de citar, a gente tem que lembrar sempre que a gente vai tem que ter alguns cuidados, certo? Antes de utilizar esses equipamentos, certo? Alguns desses cuidados seriam: eles devem ser considerados limpos, conservados, na verdade, limpos e secos, certo? Então, todos os equipamentos de proteção coletiva devem ser conservados limpos e secos, certo? Vai ter a comissão especial para prevenção de acidente no ambiente de trabalho, na sua empresa, que vai definir quais são os melhores equipamentos que a proteção coletiva está utilizando, que vai definir como que deve ser feito, como deve ser guardado tudo, certo? Aqui a gente só vai falar por alto, também a gente não é objetivo que a gente pegar as normas referentes a EPI, EPC e destrinchar ela todinha, é só para a gente ter conhecimento desses equipamentos, certo? Como utilizar e tudo mais, certo? Então, os cuidados devem ser mantidos, conservados limpos e secos, serem testados e inspecionados visualmente antes da utilização. Com certeza você vai utilizar às vezes um equipamento que está quebrado, certo? Se às vezes sem ter cuidado, sem perceber, isso vai poder acabar ocasionando um acidente. Tem que ser inspecionado também. Se algum dano for identificado, ele deve ser substituído imediatamente. Então, você vai comunicar seu superior, ao pessoal responsável pela segurança e medicina do trabalho, certo? Ou algum responsável que possa efetuar essa troca imediatamente, certo? Para que você ou sua equipe não venha utilizar esse equipamento danificado. Pois isso, no lugar de proteger o risco de acidente, pode justamente causar o acidente, certo? Então, ele deve obedecer os prazos para ensaio de rigidez dielétrica dos EPCs em uso. Então, esses cuidados devem ser seguidos pela comissão que está lá, prevenção de acidentes, certo? Ou pelo responsável, pela equipe que está lá, que é responsável por toda essa área, toda essa manutenção, certo? Cada equipamento desse já vem com suas especificações de quais os riscos devem ser tomados, certo? Então, às vezes o próprio fabricante já lhe diz, às vezes a própria norma já lhe diz quais são os testes que tem que ser tomados, o âmbito, está entendendo? Então, isso fica definido por outro, por ambos, certo? Então, esses equipamentos, nem sempre, infelizmente, nem sempre essa parte desses cuidados, desse último cuidado é seguida. Nem sempre esses testes, esses ensaios de rigidez dielétrica, por que seria de rigidez dielétrica? A gente acabou de ver, no caso do raio, que ele acontece porque acontece a quebra da rigidez dielétrica. É como se a resistência do ar agora não existisse, ele se tornou um fio condutor. Então, o que seria a rigidez dielétrica do material? É o quão suscetível ele é a suportar determinado nível de tensão, certo? Então, esses testes têm que ser feitos. Eles têm que ser feitos para garantir que você está utilizando um equipamento que lhe garanta a sua segurança. A gente vai ver daqui a pouquinho a questão da manta isolante. Você vai estar lá utilizando ela que suporta determinada tensão. Só que, com o tempo, se você não faz rigidez dielétrica, qual a garantia que esse teste de rigidez dielétrica, qual a garantia que você tem que você está utilizando um equipamento que está garantindo a sua segurança, certo? Então, cobre do seu supervisor, cobre de quem for responsável, pergunte, certo? Até porque dentro dos documentos que a gente viu que são necessários para deixar tudo guardado, esses testes de equipamentos são um desses documentos que devem ser guardados, certo? Então, quando a fiscalização chegar, eles vão precisar disso, certo? Mas isso tudo é só para garantir a sua segurança, certo? Então, a gente viu em blocos passados que tem que ter todo um relatório, certo? De todos os equipamentos, teste de inspeção, teste nesses equipamentos, é um dos quesitos que tem que ser feito, certo? Então, esses cuidados devem ser tomados, certo? E aqui agora vamos citar alguns equipamentos, existem muitos, e eles podem variar para setores, certo? No caso aqui a gente vai frisar um pouco mais para a parte de elétrica, que é justamente relacionada à NR10, certo? Justamente porque a gente está trabalhando com segurança de instalações e serviços de eletricidade, que a gente vai citar esses equipamentos aqui agora que estão mais relacionados com este nosso dia a dia, certo? Então, dentre eles a gente tem aqui
cone de sinalização, certo? A gente vai ver que existem diversos modelos para que servem, o que é cada um desses, certo? A gente tem a fita de sinalização, eu vou só citando aqui, falando só por alto, que a gente vai ver cada um detalhado, certo? Nos próximos slides. Então, o que seria a fita de sinalização? Acho que todo mundo também já viu, certo? Quando está se fazendo alguma manutenção, a gente tem os cones lá, tem as fitas lá, algumas delas já vêm com nome, cuidado, tudo mais, certo? Dentro desses equipamentos também a gente pode citar o sinalizador eletrônico, certo? Esse aqui é como se fosse um LED, certo? Lâmpada, para estar indicando através da luminosidade, certo? Banquetas isolantes, a gente vai ver também isso aqui é um banquinho justamente que tem o seu grau de proteção para isolar a pessoa do chão, certo? Da terra. Então ela tem a função também de estar protegendo a pessoa, certo? Aqui a gente tem o tapete de borracha isolante, também tem a mesma função da banqueta, só que esse aqui cada um com seus graus de proteção, cada um mais indicado para uma determinada aplicação e outra, certo? Tapete isolante. A gente tem um lençol de borracha isolante elétrico, eu acabei de citar neste instante, questão da banda isolante, que é isso que a gente chama de lençol, mais especificamente falando é lençol de borracha isolante elétrico, mais comumente chamado de manta isolante, certo? A gente também aqui o conjunto de aterramento, eu citei para vocês conjunto de aterramento temporário, certo? No início aqui do slide também, citei o conjunto de aterramento temporário, a gente já tratou sobre esse quesito lá na parte quando a gente estava tratando da questão que a gente considera, quando que a gente considera um circuito desenergizado, lembra? Que a gente, para considerar o circuito desenergizado, a gente tem seccionamento, impedimento de regime de seccionamento, certo? Seria o dispositivo que a gente iria acionar, impedimento de reenergização, que seria a parte de colocar um cadeado, por exemplo, uma parte mecânica, certo? Aí teria todos os 6 passos: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, aterramento temporário, certo? Então a gente viu todos esses passos lá, e aqui dentro disso também a gente tem o SPDA, que a gente acabou de falar na aula passada, o para-raio, certo? Então, no próximo bloco a gente continua agora falando mais especificamente o que seriam cada um desses componentes, certo? Para aplicações mais ou menos cada um. Não vamos aprofundar muito, só vamos falar mais por alto, só para vocês terem conhecimento. No próximo bloco a gente continua, pessoal.